E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Dexplainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos quebra-cabeças mais antigos da filosofia, mas usando uma ferramenta que talvez você não esperasse: a lógica. Muita gente acha que lógica é uma coisa super abstrata, coisa de matemático, né? Mas a gente vai ver como ela é, na verdade, uma ferramenta incrível para nos ajudar a responder uma das perguntas mais fundamentais de todas: quem nós somos de verdade? E para começar, vamos direto ao ponto sem rodeios com uma pergunta que assombra a humanidade há séculos. A gente é o nosso corpo? Pensa um pouquinho sobre isso. Você e essa máquina biológica que você habita são a mesma coisa? Essa pergunta não é nova, não. Na verdade, um filósofo grego bem famoso, Platão, já estava quebrando a cabeça com isso há mais de 2000 anos. E a conclusão que o Platão chegou foi, para dizer o mínimo, chocante. Ele basicamente afirmou na lata: o homem é diferente do seu próprio corpo. E isso, claro, levanta duas perguntas gigantescas. Primeiro, como é que ele chegou nessa ideia? E, talvez mais importante ainda, será que o raciocínio dele está certo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Ok, vamos analisar isso de perto. O argumento do Platão, de forma bem simples, é esse aqui. A primeira premissa é: quem usa uma coisa é diferente da coisa que é usada. Parece bem razoável, né? O martelo não é o carpinteiro. A segunda premissa é: os seres humanos usam seus próprios corpos. A gente usa as nossas mãos para pegar coisas, os olhos para ver, e aí vem a conclusão. Logo, nós somos diferentes dos nossos corpos. Olhando assim, parece que faz todo sentido. Mas em lógica, parecer não basta. Para saber se esse argumento é realmente a prova de balas, a gente vai precisar de uma verdadeira caixa de ferramentas para o pensamento. E a primeira ferramenta que a gente vai tirar dessa caixa são os quantificadores. São palavrinhas como todos e alguns. Elas parecem super simples no dia a dia, mas para a lógica elas têm um poder gigantesco, sabe? Elas nos permitem construir e desmontar argumentos com uma precisão quase cirúrgica. Elas são a base de tudo. Vamos conhecer nossa primeira ferramenta, o quantificador universal, que é SA de cabeça para baixo aí. Com ele, a gente tem nossa primeira regra de inferência, a eliminação universal. A ideia é muito simples. Se você sabe que todos os humanos são mortais, você pode concluir, sem medo de errar, que Sócrates é mortal. Você basicamente elimina o todos e aplica a regra a um caso específico. É a ferramenta que nos dá certezas, sem abrir espaço para exceções. A nossa segunda ferramenta é o quantificador existencial, esse E virado, que significa existe ou pelo menos um. Ele nos dá a regra oposta, a introdução existencial. Se você sabe que Sócrates é mortal, você pode com toda certeza concluir que existe alguém que é mortal. Você parte de um caso específico para introduzir a ideia de que existe pelo menos um com aquela característica. E atenção aqui, para a lógica, algum sempre significa pelo menos um, o que é um pouquinho diferente do jeito que a gente usa no dia a dia. E é aqui que a lógica começa a mostrar seu verdadeiro poder, revelando a estrutura escondida da nossa linguagem. Olha só essas duas frases. Todos os gatos são felinos e alguns filósofos são gentis. Gramaticalmente, elas parecem bem parecidas, né? Mas a lógica mostra que a estrutura delas é totalmente diferente. A primeira é uma condicional, um se então. A segunda é uma afirmação de existência, um e. É essa precisão que nos salva de cair em armadilhas de raciocínio. E isso também mostra que a gente vai precisar de ferramentas ainda mais potentes para chegar em conclusões mais gerais. Bom, a gente já tem as regras básicas para o todos e o alguns. Agora, vamos adicionar a peça talvez mais poderosa do nosso kit, o conceito de identidade, que é representado por aquele sinalzinho que a gente conhece desde a escola, o sinal de igual. Essa ferramenta que vai nos dar a capacidade de analisar o argumento de Platão com a precisão que ele merece. Em lógica, quando a gente diz que A é igual a B, não estamos dizendo que eles são parecidos ou têm as mesmas qualidades. Não, a gente está dizendo que eles têm identidade numérica, ou seja, são a mesmíssima coisa. George Orwell é Eric Blair. São só dois nomes para uma única pessoa. É a diferença entre dizer que duas cópias de um livro são idênticas e dizer que o Superman e o Clark Kent são de fato a mesma pessoa. A lógica se preocupa com esse segundo caso. E a partir dessa ideia de identidade, surge uma das regras mais poderosas e ao mesmo tempo intuitivas da lógica, a substituição de idênticos. Pensa bem, é bem óbvio.
Se duas coisas são, na verdade, a mesma coisa, então qualquer coisa que for verdade sobre uma tem que ser verdade sobre a outra. Não tem como ser diferente, né? Porque no fim das contas não existem duas coisas, existe só uma. Vamos ver isso funcionando na prática. Passo 1. A gente parte da premissa de que Blair era um ensaísta. Passo 2. A gente sabe que Blair e Orwell são a mesma pessoa. Passo 3. Usando a nossa nova regra, a substituição de idênticos, a gente pode simplesmente trocar Blair por Orwell na primeira frase e concluir, sem nenhuma dúvida, que Orwell era ensaísta. A frase continua sendo verdadeira. É um exemplo simples, mas mostra como a regra funciona de forma super concreta. E só para reforçar, o conceito de identidade tem 3 propriedades básicas que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Ela é reflexiva, tudo é idêntico a si mesmo, óbvio. É simétrica, se Orwell é Blair, então Blair é Orwell, claro. E é transitiva, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Cuidado para não confundir com outras relações. Tipo, se a princesa Diana era a mãe do príncipe William e o príncipe William é o pai do príncipe George, então... Opa, peraí, isso não é identidade, é uma relação de parentesco. Viu como é fácil se confundir sem a lógica? Ok, então já temos os quantificadores e a identidade na nossa caixa de ferramentas. Agora a coisa vai ficar ainda mais profunda. A gente vai ver como essas ferramentas da lógica acabam nos forçando a questionar a própria natureza da existência e a relação que existe entre a linguagem que a gente use e o mundo real lá fora. E esse aqui é um ponto absolutamente fascinante. Na lógica tradicional, quando a gente usa um nome próprio como Sócrates ou Monte Everest em uma frase, a gente está implicitamente assumindo que essa coisa que a gente nomeou de fato existe. Isso tem um nome chique, compromisso ontológico. É como se a nossa própria linguagem nos amarrasse a uma certa visão da realidade. Mas o que isso significa na prática? E essa ideia, claro, nos joga direto numa sinuca de bico. Porque se usar um nome significa se comprometer com a existência daquilo, e a gente pode falar tranquilamente sobre o Pégaso, o cavalo alado da mitologia, então quer dizer que Pégaso existe? Afinal, a gente acabou de usar o nome dele. Como é que a lógica resolve esse paradoxo aparente? E aqui vem a resposta super elegante da lógica, que foi muito influenciada por filósofos como Bertrand Russell. A lógica é mais esperta que isso. Ela faz uma distinção crucial entre o que é um nome e o que é uma descrição. Pégaso funciona como um nome dentro do universo da mitologia. A lógica não confunde a existência de um personagem numa história com a existência de um cavalo de carne e osso num pasto. São domínios de existência diferentes. Então, o ponto central é este. Para a lógica, existir tem um significado técnico, bem específico. Dizer Orwell existe é a mesma coisa que dizer existe pelo menos uma coisa que é idêntica a Orwell. Essa formalização, esse existe X, X igual a Orwell, nos permite falar sobre coisas sem cair em armadilhas. Pégaso existe como um objeto de discurso, como um personagem, mas a afirmação, existe um X no mundo real que é idêntico a Pégaso, é simplesmente falsa. Simples assim. Certo. Passamos pela nossa caixa de ferramentas, quantificadores, identidade e o conceito de existência. Agora sim, a gente está finalmente pronto e equipado para voltar ao nosso enigma inicial e analisar o argumento de Platão com a precisão de um cirurgião. Vamos ver se ele aguenta o tranco. E quando a gente traduz o argumento do Platão para a linguagem da lógica, a estrutura dele fica cristalina. A primeira premissa vira uma regra geral. Para qualquer x ou qualquer y, se x usa y, então x não é idêntico a y. A segunda premissa aplica isso a nós. E juntando as duas, a conclusão de que nós não somos idênticos aos nossos corpos se segue de forma inevitável. O raciocínio é formalmente válido. E aqui está a grande sacada. A lógica nos mostra que, se as premissas de Platão forem verdadeiras, a conclusão dele tem que ser verdadeira. O raciocínio em si é perfeito. A lógica não acaba com o debate, ela o direciona. Ela nos mostra exatamente onde a gente tem que focar. A grande questão filosófica agora é outra. Será que as premissas são verdadeiras? Será que a palavra usar tem o mesmo sentido quando eu digo eu uso um martelo e eu uso o meu cérebro? Posições filosóficas como o animalismo, por exemplo, atacam exatamente aí, dizendo que nós somos o nosso corpo. Isso tudo nos leva à reflexão final. A lógica serviu como um verdadeiro raio-x para o argumento de Platão.
mostrando o esqueleto dele e onde estão os pontos de pressão. Então, a pergunta que eu deixo para você é: quais são as premissas, as crenças fundamentais que guiam os seus próprios argumentos e que você nunca parou para analisar o esqueleto lógico delas? No fim das contas, talvez a ferramenta mais poderosa não seja ter todas as respostas, mas sem saber fazer as perguntas certas. Obrigado por acompanhar o The Explainer.